Olá, a paz do Senhor, que bênção! Chegamos à lição de número 9, temos aprendido bastante, trazido para nós benefícios espirituais e também conhecimento secular. A Igreja de Cristo, ela precisa compreender as coisas que estão acontecendo à sua volta. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical. Muito obrigada pelo seu carinho, pelos comentários, por você que disse de onde era, de qual igreja você pertence. Obrigada também pelas orações. Você que está aqui semanalmente, Deus continue te abençoando e te dando graça no ministério do ensino. E sabemos que nós, professores, quanto mais subsídios para a nossa aula, muito melhor, aprendemos mais e conseguimos, com clareza, transferir conhecimento para a nossa sala de aula. Então fica comigo até o final desta aula e juntos vamos aprender bastante sobre esse tema da nossa lição de número 9. E hoje, na lição de número 9, nós vamos abordar sobre uma visão bíblica do corpo. E o texto bíblico tirado para a base desse aprendizado de hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Te aconselho que leia todo o capítulo para que você possa ficar inteirado. Leia todos os versículos bíblicos, todas as citações, para que você compreenda o objetivo da nossa aula e você possa alcançá-lo no final da sua aula que será ministrada. E eu sou muito grata a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui, dividindo com você e aprendendo mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Cada semana, uma lição nova, um tema novo, um assunto novo, e estamos enriquecendo assim o nosso conhecimento a respeito das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Na lição passada, nós discorremos sobre teleologia e o propósito das coisas criadas. Espero que você tenha tido uma excelente aula, né? Que você também tenha absorvido de fato este tema, um assunto novo, né? Não tão novo, mas uma palavra nova para o nosso vocabulário e nosso entendimento. Entendemos que algumas coisas tiveram propósito pré-definido na criação e outras não. O homem foi a coroa da criação, ou ele é a coroa da criação, criado para glorificar a Deus em todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não quer somente uma parte de nós. Há quem diga que Deus só quer o nosso coração, mas Ele quer o nosso todo, por inteiro. Tudo que há em nós deve glorificar a Deus, inclusive o nosso corpo. Paulo, ao saber das controvérsias existentes naquela igreja de Corinto, da imoralidade que reinava naquela igreja, escreveu a primeira carta para combater essas inverdades a respeito do corpo. Corinto era uma cidade grega que ficava na Grécia, com cultura helenística. Eles se interessavam muito pela cultura grega e tinham a sabedoria na mais alta estima. Possuíam vários templos e dentre eles o de Afrodite, chamada de deusa do amor, cujos adoradores praticavam a prostituição religiosa. Era o centro da imoralidade pública e desenfreada. A prostituição era em nome da religião. Em algum período, do tempo, eles chegaram a ter 1000 prostitutas sagradas cultuais que serviam no templo. Paulo evangelizou aquela cidade e nasceu então uma igreja poderosa, porém ainda apegada aos antigos costumes da imoralidade. Não entendiam ao certo direito o novo nascimento, a santidade,
a justificação e a regeneração, e que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Paulo precisou lhes escrever para mostrar que um novo crente deve ser separado da imoralidade. Era a prostituição em nome da religião. E os coríntios, eles estavam tentados a voltar a ela. Paulo não estava escrevendo a descrentes, e sim aos crentes daquela igreja. Paulo dedicou parte do capítulo 6 para explicar o propósito do nosso corpo. Ele dedicou o capítulo 12 e o 14 para confrontar as heresias sobre os dons espirituais. O capítulo 13 para explicar sobre o amor. E o capítulo 15 para explicar o propósito do corpo na ressurreição. E essa esperança é a que nos move a prosseguir. A ressurreição do nosso corpo. Paulo começa seu discurso, então, refutando algumas ideias gregas acerca da importância do corpo e para que realmente ele fora formado por Deus. Alguns estavam pervertendo a ordem na igreja e alegando que tudo é permitido, que eles podiam fazer tudo o que eles quisessem. Paulo contrapõe essa liberdade de ação, que talvez não seja benéfica para o cristão, que devemos colocar na balança se o que queremos fazer não trará malefícios à nossa vida e à nossa comunhão com o Espírito Santo. Paulo estava afirmando que não podemos deixar que nada nos domine. Muitos estão escravizados em ações que acreditam praticar livremente, não mais livres, e sim escravos da sua, entre aspas, liberdade. Para os gregos, o corpo, ele cessava na morte. Morreu, acabou. E que para Deus o importante era o espírito. E no capítulo 15, Paulo trata a respeito da importância do corpo na ressurreição. A crença na vida futura, na vida pós-morte, era uma forma de prevenir a imoralidade, refrear os desejos pecaminosos, e hoje também é do mesmo jeito. Fizeram uma comparação grosseira com relação à necessidade do corpo, que o corpo tem de se alimentar, dizendo que o alimento é para o ventre e o ventre para o alimento. Fizeram uma analogia. E que da mesma forma, o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Não há nenhum mal em se prostituir na visão deles, visto que o corpo será descartado na morte. Desde Gênesis, Deus deixa claro o propósito da criação do corpo humano e do sexo. Qual é o propósito da criação deste corpo material? Qual é o propósito do sexo criado por Deus? Para os coríntios, o pecado só era um nível da motivação e de intenções espirituais. Não tinha nada a ver com o corpo. Infelizmente, muitos cristãos, na atualidade, foram contaminados com essas ideias e acreditam que Deus quer somente o nosso coração. Os gregos acreditavam que o corpo necessita de sexo do mesmo jeito que nosso corpo necessita de alimento. Paulo, então, refuta essas ideias, pois a vida sexual irregular afeta a nossa comunhão com Cristo. Precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, para que ele nos ensine a servi-lo por meio do corpo, pois há um propósito divino para o corpo. Fomos comprados por um bom preço, foi pago o maior resgate registrado na história da humanidade. O sangue de Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. E o que se espera de cada um de nós é que tenhamos uma vida de santidade,
porque Ele, Deus, é santo e devemos ser santos em todo o nosso comportamento. No tópico 1, nós vamos falar sobre a criação do ser humano. Primeiro ponto, origem da raça humana. De onde veio a raça humana? A origem do ser humano é em Deus, quando no princípio Ele criou macho e fêmea e fez o homem do pó úmido da terra. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O termo Adão significa homem, humanidade. E da costela de Adão, Deus então criou Eva. Deus fez no homem o que não fizera nos animais. Soprou o fôlego de vida e colocou dentro de nós o seu espírito. E isso nos distingue dos demais animais. Deus criou o homem e a mulher e tinham por missão encher a terra. Não foi por evolução que foi criado, como diz, prega a teoria de Darwin, que afirma que o homem veio do macaco, ou da teoria do Big Bang. Nós somos criaturas feitas pelas mãos do Criador. No ponto 2, a constituição do ser humano. De que ele é feito? Qual a prova que realmente somos feitos do pó da terra? É encontrado na composição do nosso corpo oxigênio, hidrogênio, carbônio e nitrogênio. Mais da metade do nosso corpo é constituído de água. E há outros pequenos traços nessa composição de cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, enxofre e outros elementos. Os mesmos elementos encontrados no solo. A constituição do ser humano é muito perfeita. Deus, em sua sabedoria, constituiu o ser humano em 3 partes. A natureza humana, ela consiste numa parte externa, que é o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta de alma e de espírito, e que é chamado de tricotomia. Apesar que outros teólogos afirmam que o homem ele é dicotomo, pois a alma e o espírito são inseparáveis na visão deles. Jesus, na hora da sua morte, ele entregou o seu espírito nas mãos de Deus. Ele voltará, e o nosso corpo, ele voltará de onde ele veio. Foi Deus que nos deu o espírito, e ele voltará para Deus. Jesus, ao ressuscitar, insiste que seus discípulos toquem em seu corpo, afirmando que espírito não tem carne e nem osso. Qual a função de cada parte do nosso corpo? A alma, ela é a sede das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa mente, enquanto o nosso espírito é a parte que se relaciona com Deus, é a parte que precisa ser alimentada diariamente com a palavra de Deus. É o nosso homem interior. E o corpo é o invólucro da alma e do espírito. É a parte que volta ao pó. É a parte que pode ser usada como instrumento para o pecado, pois o espírito não pode se relacionar com este mundo material, e o corpo sim. Mas também pode ser um instrumento de justiça. O corpo é o problema? Não. Ele é apenas o lugar onde a batalha entre o bem e o mal é encarnada. E no caso dos salvos, é a parte que será transformada. Se revestirá da incorruptibilidade, da imortalidade, e acontecerá o último estágio da salvação, a glorificação. Pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O ponto 3, queda e restauração humana. O pecado no Éden atingiu
todas as áreas do nosso corpo. O homem foi formado com a lei moral divina intrínseca dentro de si. E Paulo descreve uma guerra constante dentro de nós, pois o pecado habita dentro de nós, que é a nossa natureza carnal, herdada dos nossos primeiros pais. Ele descreve que no íntimo temos prazer na lei de Deus, pois o nosso espírito pertence a Deus e ele deseja as coisas celestiais. Porém, lado a lado, existe outra lei, atuando nos membros do nosso corpo e nos tornando prisioneiros da lei do pecado. E quem pode nos libertar? Somente Jesus. Somente Ele pode operar um milagre em nós. Um novo nascimento. É o que nos impulsiona a continuar para o alvo. Jesus disse que se meus olhos são maus, todo o meu corpo será trevas. Por este aspecto, entendemos que a vida espiritual, ela não pode estar desassociada do corpo. Não somos de nós mesmos, pertencemos inteiramente a Deus. Ele pagou um preço por isso, e quando somos comprados, pertencemos a outra pessoa. Nossos desejos não mais nos pertencem. E o preço pago exige de nós uma conduta irrepreensível, tanto no corpo quanto no espírito. A santificação é tanto no espírito quanto no nosso corpo, que revela por meio da nossa conduta, do nosso comportamento, a quem pertencemos. Somente o sangue de Jesus pode nos restaurar por meio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Deus é santo e todos que se aproximam dele devem também serem santos. Infelizmente, muitos cristãos da atualidade estão como aqueles cristãos de Corinto, entregando seus corpos como instrumento para o pecado, se iludindo que Deus não se importa com o que fazemos por meio do nosso corpo e que, na verdade, ele não presta para nada. Enganam-se. É este corpo mesmo que eu tenho, que você tem, que será transformado no arrebatamento. Não importa como foi a morte desta pessoa, se perdeu membros do seu corpo, se foi carbonizado, se foi comido por bestas feras, é esse mesmo corpo que Deus trará. Não se preocupe. Deus é especialista em fazer milagres. Portanto, cuide bem do seu corpo. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a visão bíblica do corpo. Eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp e do meu Instagram, se você quiser me seguir em minhas redes sociais. E na descrição deste vídeo também o link do meu WhatsApp. Se você necessitar receber este PDF exatamente como eu falo aqui. Então vai ser o PDF único. Se você quiser receber todos os comentários, você pode ser um assinante trimestral. Ou se não, para melhorar na sua sala de aula, você pode receber. Então vou deixar aqui um bannerzinho, como você faz, para entrar em contato comigo e receber este PDF do mesmo jeito que eu leciono aqui. Então, no tópico 2, visão bíblica do corpo. Qual é a visão que a palavra de Deus tem do corpo? Nosso corpo, nossa mente, vontade e emoções pertencem a Deus. Ele é o Criador, por isso tem direito sobre tudo e ser Senhor de nossas vidas. Não temos direito de fazer o que nos agrada, pois já não somos de nós mesmos. No ponto 1, parte exterior do homem. O corpo do grego soma, identificada como a parte exterior. E o termo carne do grego sarx se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. O corpo voltará para o pó, como descrito na Bíblia.
Ele envelhece e morre. E nesse momento é a separação do corpo, da alma e do espírito. A alma e o espírito abandonam este corpo inerte e volta para Deus. Quando Paulo afirma que não habita bem nenhum em sua carne, não se referiu ao seu corpo físico, e sim à nossa natureza humana. O corpo, ele não é mau. Ele não é uma prisão da alma e do espírito. A palavra de Deus rejeita essa ideia. No ponto 2, templo do Espírito Santo. Os coríntios não atribuíam nenhum valor permanente ao corpo e por isso transformaram a liberdade em Cristo em licenciosidade. A Bíblia declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. A mesma guerra que Paulo travou para provar aos coríntios a importância do corpo, a quem ele pertence, na atualidade, a igreja precisa travar essa mesma guerra com os crentes inseridos na igreja local. A imoralidade tem crescido no meio cristão. Não podemos violar o código moral de Deus e sermos bem-sucedidos. Os pecados sexuais são contra Cristo, que comprou o nosso corpo. O sexo dentro do casamento não é pecado entre homem e mulher, desde que essa prática esteja dentro dos moldes bíblicos. A prostituição pré-marital constituía adultério contra o futuro cônjuge. Os filósofos gregos fizeram uma analogia que, assim como os alimentos são para o estômago, o corpo era para o sexo e o sexo para o corpo. O sexo, ele une casais e eles formam uma só carne. Esse é um dos propósitos do sexo, além da procriação e a satisfação dos cônjuges. Então, como o homem poderia se unir com uma prostituta? Como ele poderia se tornar uma só carne com ela? O que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Nos unimos a Deus espiritualmente, por intermédio de Cristo. E o pecado da imoralidade sexual, ele profana o nosso relacionamento com Deus. Paulo está dizendo que não tem como participar destes dois corpos ao mesmo tempo. Se unir com outra pessoa em prostituição e pertencer unido com Cristo em um mesmo corpo. A imoralidade sexual é um adultério espiritual contra Deus. Sendo templos de Deus, não podemos profaná-lo por coisa alguma. E principalmente com a impureza sexual. Os pecados sexuais são contra Cristo, que comprou nosso corpo, contra o Espírito Santo, pois ele habita em nós, e contra nós mesmos. Os maiores problemas da igreja começam com os problemas pessoais. A opinião que os membros têm em relação à doutrina do corpo e o pecado na vida dessas pessoas. O mesmo caso da igreja de Corinto. No ponto 3, glorificação na ressurreição. Deus, ele tem o corpo em alta conta e é tão supervalorizado que ele o ressuscitará. O mesmo poder que fez Jesus as primícias da ressurreição nos ressuscitará naquele grande dia da igreja, o arrebatamento. É também um dos motivos para mantermos a pureza sexual. Não podemos contaminar o templo de Deus. Como os coríntios, muitos também pensam que por terem recebido o Espírito Santo na salvação, nada que fizer terá consequências sobre o corpo ou interferirá no seu relacionamento com o Pai. Somos servos de Cristo, comprados por um bom preço, e não podemos mais fazer o que quisermos. No arrebatamento,
será um mistério tão glorioso que ninguém consegue explicar como se dará. Como explicar o lugar intermediário em que alma e espírito se separam do corpo físico e estão em algum lugar aguardando o soar das trombetas? E o nosso corpo, consumido pela morte e decomposição, será transformado no abrir e fechar de olhos e se encontrarão o corpo, a alma e o espírito, e acontecerá a última etapa da salvação, a nossa glorificação. Lembra quando Jesus ressuscitou com um corpo glorioso e Maria não o reconheceu, senão pela voz? Você lembra quando os discípulos foram pescar e Jesus os aguardava na praia e também não o reconheceram, senão pela voz? Você lembra quando os discípulos de Emaús caminharam com Jesus pela estrada, não reconheceram, senão no partir do pão? Receberemos um corpo glorioso, como o de Jesus. O último inimigo a ser vencido será a morte. Não fique aí desvalorizando o seu corpo físico, dizendo que ele não tem nenhum proveito, pois ele voltará para o pó e nada mais servirá. Será este corpo que receberemos na ressurreição dos santos. Por isso, cuide dele. Deus poderia ter escolhido nos fazer como os anjos, espíritos sem corpos. Assim como respeitamos as pessoas, devemos respeitar o corpo. O corpo é a única forma que temos de expressar a nossa vida interior ou para conhecer a vida interior de outra pessoa. A Bíblia ensina o valor pelo corpo. Todos são dignos de um sepultamento e também são amparados seus direitos legais pela lei. Olha bem o que diz no Código Penal de 1940. Artigo 210. Profanar a sepultura é crime. Artigo 211. Destruir ou ocultar cadáveres é crime. Artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas é crime. Artigo 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo é crime. Artigo 212. Veicular imagem de cadáveres em mídias sociais. Claro que tudo isso é feito em prol dos familiares, mas há de se convir que é o direito preservado do morto, deste corpo aqui, que muitas pessoas não valorizam. No último tópico, nós vamos falar sobre a visão secular do corpo. Falamos sobre a visão bíblica, como o corpo é para Deus e como o corpo é hoje na visão secular do corpo. Em poucas palavras, poderíamos dizer que o corpo é banalizado pelos movimentos ideológicos das feministas e também de outros grupos que presumem serem donos de si e podem fazer o que quiser com seu corpo. Como diz o lema, meu corpo, minhas regras. No ponto 1, hedonismo e narcisismo. O hedonismo é a busca pelo prazer e o outro, narcisismo, é a satisfação pessoal como resultado do amor excessivo de si. Será que eu não posso cuidar do meu corpo? Manter minha higiene pessoal, me arrumar, fazer exercícios físicos, cuidar da minha beleza. Será que não podemos? O que eu não posso é transformar esses cuidados em uma busca desenfreada pelo prazer e transpor os limites permitidos dos cuidados. Quando zelamos pelo nosso corpo, glorificamos a Deus, pois, caso contrário, a nossa mordomia do corpo será incompleta. Tudo que comemos, que bebemos, que vestimos, que fazemos com o nosso corpo, glorifica a Deus. No hedonismo se prega tudo pelo prazer e nada de sofrimento. Contrariam a Bíblia Sagrada.
tudo é permitido. O importante é a minha satisfação. O narcisista, ele tem um amor excessivo de si. Busca do corpo perfeito, se porta com ostentação em busca da autorrealização e o desejo de ser admirado. Paulo contesta essa cultura e diz, entre aspas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Em Cristo temos liberdade, mas essa liberdade não é ocasião para pecarmos, transformando-a em licenciosidade. Essa mesma liberdade pode nos escravizar nos nossos pecados. O que precisamos entender é se essa liberdade é benéfica para nós, se favorece ou se prejudica o crescimento do homem novo. Passe por uma peneira das atitudes e veja se o que você vai fazer vai quebrar o seu relacionamento com Deus ou com o próximo. Se você vai pecar contra seu corpo ou com o corpo de outras pessoas. E se isso realmente trará louvor a Deus. Caso contrário, fuja. No ponto 2, erotização e libertinagem. As músicas atualmente, o teor é apelativo tanto à erotização quanto ao sexo promíscuo. Fala-se abertamente da imoralidade sexual nas redes sociais, nas músicas, novelas e filmes. Estão erotizando nossas crianças. As meninas estão perdendo sua infância, pois os pais querem erotizar e sensualizar suas meninas. O sexo, ele não é pecado, desde que cumpra os princípios bíblicos. O pecado está na perversão do seu propósito. Hoje as pessoas buscam satisfação sexual a todo custo. Mesmo que tal satisfação seja com animais, com fantasias sexuais, seja entre pessoas do mesmo sexo, com 3 pessoas, entre vários casais ou com muitas pessoas. O sexo somente é permitido entre pessoas casadas, heterossexual e monogâmico. E ele é só permitido entre estas pessoas e que fazem um uso natural do corpo. Nem tudo é permitido entre 4 paredes. Infelizmente, muitos estão como os coríntios, religiosos, mas cheios de vícios imorais trazidos da velha vida. O objetivo é incentivar as práticas sexuais ilícitas e podem vir por intermédio dos que dizem ser arte. Muita gente diz que isso é arte. Hoje nós vemos os noticiários, as pessoas nuas nas ruas, né? Tanta imoralidade sexual em nome da arte. Enquanto isso, a conduta sexual desregrada e imoral prolifera assustadoramente. No ponto 3, liberdade e autonomia. Deus dotou o homem de livre-arbítrio, deu-lhe a capacidade em fazer suas escolhas e tomar suas próprias decisões. Eu posso fazer o que quiser, desde que eu saiba que todas as minhas ações serão alvos da justiça divina. Jesus é nosso Senhor. E se temos um Senhor, devemos obedecê-lo. E a impureza sexual não é o que Deus deseja para nós. Hoje, o corpo foi banalizado. Assistimos de perto as pessoas destruindo o seu próprio corpo, como se não fossem prestar conta um dia da mordomia do seu corpo. O que querem é viverem longe da moral divina, sem prestar contas a ninguém dos seus atos pecaminosos. Por isso querem reescrever a Bíblia, dar a ela um novo significado, como se isso fosse esconder as verdades bíblicas,
acerca da moralidade de Deus. Alguns arrancam passagens que condenam a imoralidade, outros a reinterpretam. Nada disso mudará o propósito do sexo para o corpo. Querem legalizar o aborto, descriminalizar as drogas, legalizar a prostituição para que seja uma profissão, do suicídio, da eutanásia e tantas outras coisas. Paulo afirmou a eles e a nós, hoje, não somos de nós mesmos, e sim, pertencemos a Cristo, pois fomos comprados. O resgate já foi pago. Glorificai, pois, a Deus em seu corpo. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Se você não consegue amar o seu corpo, acha que recebeu um corpo errado ou que Deus errou, simplesmente seja grato. Cuide de si e do corpo que você recebeu da parte de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Uma lição maravilhosa. Deus continue te abençoando, te dê entendimento, te dê graça, te dê sabedoria para continuar no ministério do ensino tão maravilhoso. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão aqui semanalmente. Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho. E também para o nosso irmão Domingos de Souza, em São Paulo. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.